O ECA é considerado um marco de como os campos jurídico e político encaram e preservam os direitos das pessoas com menos de 18 anos. No pré-natal, a maioridade, a norma prevê integral cuidado de áreas como educação, segurança, alimentação e entre muitas outras garantias de direito. Hoje vamos falar sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA completou 30 anos no dia 13 de julho de 2020. A Lei nº 8.069 de 1990 estabelece os direitos e deveres de crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos que gozam de todos os direitos fundamentais à pessoa humana. Para falarmos sobre isso, hoje o Observatório na TV recebe a assistente social do Ministério Público, Séfora Rola do Carmo. Meu nome é Séfora Alice Rola do Carmo. Eu sou assistente social, tenho formação em serviço social e em pedagogia. Trabalho há 24 anos no Ministério Público do Estado do Amapá. Tenho militância no campo dos direitos humanos e, no caso, eu tenho uma vinculação com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. No momento, estou também como conselheira do Conselho Regional de Serviço Social da 24ª Região, que é o CRES do Amapá. Tenho militância na área da educação também, representando o próprio Ministério Público nos fóruns de educação. E aí esse trânsito nesses campos de políticas públicas, eles acabam exigindo da gente um conhecimento, né, do Estatuto, como essa legislação ela se instalou dentro da realidade brasileira. E esse tempo de convívio com esse campo de atuação, nesses campos, né, de atuação, eles trouxeram assim, alguns aprendizados, né, e também algumas conclusões a respeito do que é essa legislação dentro da realidade brasileira. Se a gente for pegar lá no Brasil Colônia, lá em 1726, no Brasil Colônia mesmo, o que era que nós tínhamos nesse período? Não foi assim, eu vou colocar como marco, como o momento em que a assistência à criança ela foi sendo implementada. Então, o que era que a gente via nesse período? Foram criados o que a gente chama de roda dos expostos, onde as crianças que eram abandonadas pela família, elas eram colocadas de forma sigilosa por quê? Porque quem fazia a entrega dessa criança não era identificado, né? Por quê? Porque nesse período que antecede, inclusive, a roda dos expostos, a gente via o quê? O abandono das crianças em lixeiras, em portas de hospitais, em porta de casas, e tudo isso gerava uma série de situações que gerava, inclusive, a morte dessa criança por animais e outro tipo de mortes, né? Então, foi criado esse primeiro instrumento para que para que essa criança fosse acolhida. E quem fazia esse acolhimento nesse período? Exatamente as casas de misericórdia, né, que são iniciativas voltadas para a Igreja Católica. Então, quer dizer, a gente não via o poder público aí presente. E isso foi se estendendo, essa forma de entrega de crianças, ela foi secular. E isso causou uma certa pensamento, né? O pensamento dentro da realidade brasileira ela ficou tão consolidado de que a gente pode entregar os nossos filhos, abandonar os nossos filhos, porque alguém vai cuidar deles, né? Então, esse processo ele foi muito presente dentro da realidade brasileira. Aí nós tivemos o Código Criminal do período da República, a gente teve o primeiro Código de Menores, que foi de 1927, né? Então, a gente vai verificar que tem muita legislação, mas legislação que, na sua maioria, não. Na sua maioria mesmo,
enxergava a criança como um objeto de intervenção da família, do Estado e da sociedade. Então, você pode fazer da criança o que você bem entende. E aí a gente tem, aí nós tivemos, eu estou falando de uma legislação que vai do Brasil colônia até, eu vou falar aqui de uma legislação que é antes do Estatuto, que é o segundo Código de Menores, que é de 1969, né, que foi um código que foi implementado no período do governo militar, né? 1979, a gente estava em plena ditadura. E um código que ele se ocupou quase que exclusivamente em atender, em lançar o seu olhar para o adolescente que comete o ato infracional, que hoje a gente utiliza esse termo, mas no Código de Menores os termos eram outros, né? Então, existia todo um diferencial em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque a gente não conseguia visualizar a questão da participação social dentro dessa legislação, nós não conseguíamos enxergar dentro dessa legislação um sistema integrado que lançasse o seu olhar para a criança e adolescente. A gente não conseguia também enxergar dentro dessa legislação essa integração de todos os órgãos públicos e com recursos específicos para atender esse público, né? Então, a gente, no Código de Menores, o juiz era a autoridade máxima, ninguém tinha, não existia a escuta de profissionais especializados na área da psicologia, na área do serviço social, na área da pedagogia, psicologia, serviço social, a antropologia, dependendo da situação. Por exemplo, se a gente pega uma situação que envolve crianças indígenas, quilombolas, a gente tem todo um conhecimento produzido dentro da antropologia que pode estar auxiliando o juiz nisso aqui. E no Código de Menores, nada disso estava presente. O Estatuto da Criança é uma legislação de referência internacional. Se você for verificar as modificações que nesse estatuto, a gente sofreu várias modificações, algumas foram positivas, né? Mas eu quero até fazer uma referência que é uma das legislações mais atacadas dentro do Congresso Nacional, porque tem várias leis hoje em tramitação dentro do Congresso que busca o quê? Desmontar esses direitos aqui que estão previstos no Estatuto. Então, a legislação, o Estatuto, quando ele traz essa política de atendimento, né, ele traz aqui para a atenção do poder público e de todos os outros responsáveis, mas aí eu vou fazer uma referência ao poder público. Todo mundo tem que o quê? Tem que estar atento ao que essa legislação está dizendo para que a gente possa fazer com que ele realmente seja cumprido, né? E aí a legislação, a política de atendimento, ela tem 3 eixos que são assim, elas são 3 eixos fundamentais para que, da forma como ela está organizada, né? Que ela trabalha com a promoção de direitos, nesse eixo, né, da política de atendimento, ela traz a responsabilidade do executivo, e aí entra tanto o Poder Executivo quanto as entidades da sociedade civil que desenvolvem trabalho na área da infância e juventude, né? Então, eles são responsáveis por colocar em prática toda essa legislação no atendimento da criança e do adolescente. Nós temos o eixo de defesa dos direitos, e aonde, na defesa de direitos, nós temos o Ministério Público, nós temos o Judiciário, nós temos o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, até as entidades não governamentais
que atuam no campo de defesa da criança e do adolescente, e nós temos um terceiro eixo que a gente chama de controle social, que é o campo, eu coloco assim como fundamental dentro da política de atendimento da criança e adolescente, que é o controle social, porque aqui a gente vai encontrar o quê? A presença da sociedade civil em dizer, em monitorar, acompanhar, fazer todo um processo de monitoramento da forma como essa legislação está sendo colocada em prática. Não só ela, mas as outras que estão relacionadas também, voltadas para criança e adolescente, né? Então, assim, isso foi um avanço muito grande. A gente, assim, a literatura, os textos com que a gente convive, faz, assim, leitura e conhece um pouco da realidade fora do Brasil, a gente não encontra uma legislação tão bem elaborada como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil, eu tenho uma militância aqui dentro do campo do trabalho infantil, né? O Brasil ele também é uma referência no campo de combate ao trabalho infantil por conta da nossa legislação. Em 2000 foi acho que em 2013, não estou bem lembrada, foi 2013, não estou bem lembrada bem o ano, tá? Mas o Brasil ele sediou o terceiro Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil, e nesse documento, nesse evento, o Brasil ele foi muito elogiado por conta apesar dele não ter erradicado o trabalho, as piores formas de trabalho infantil, que é o que estava previsto para acontecer no ano de 2015, e que isso estava tanto no primeiro plano nacional de combate ao trabalho infantil, como no que nós chamamos de lista TIP, que é a legislação, é um decreto que ele tem várias formas de violação no mundo do trabalho, e no campo da criança e do adolescente, né, ele também, a lista TIP, ela falava muito da questão da erradicação das piores formas de trabalho infantil, né? O trabalho escravo, a exploração sexual contra a criança e adolescente. O Brasil não conseguiu, em 2015, eliminar as piores formas de trabalho infantil. Aliás, até agora nós ainda não conseguimos eliminar, mas nós estamos... Aonde é que o Brasil avançou? Ele avançou na sua legislação, ele avançou nos seus instrumentos de fiscalização. Agora, com o atual governo, eu não sei como os efeitos que nós vamos ter da forma como o atual governo federal está desmontando algumas estruturas que são responsáveis por coibir, fazer a fiscalização, multar e inibir as piores formas de trabalho infantil e o próprio trabalho infantil, já que ele é proibido na Constituição, mas da Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente e as outras legislações, o programa de erradicação do trabalho infantil, que a área da assistência social ela também assumiu, a área da assistência assumiu essa questão da erradicação do trabalho infantil. Todos os mecanismos, eles possibilitaram a redução do trabalho infantil, mas nós não eliminamos. Nós temos um índice altíssimo de trabalho infantil, nós temos mais de 24 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e que a gente precisa enfrentar, tá? Agora, com a pandemia,
essa situação ela se tornou, com certeza a gente vai ter um índice, esse índice de trabalho infantil, ele vai, inclusive, ser alterado, né? E é alterado para quê? Para ter um número maior de crianças e adolescentes no mundo do trabalho, e o que é pior, o trabalho informal, a criança pedindo as coisas na rua, vendendo, ajudando a família. Por quê? Porque os estudos têm demonstrado que à medida em que a criança está envolvido em ambientes familiares de baixa renda, de pais desempregados, ou que vivem com apenas, muitos deles, apenas com recurso de transferência de renda, a pobreza em si, ela é quase que automático a retirada dessa criança de casa para o mundo do trabalho, né? Então, nós estamos numa fase que, inclusive, recentemente, nós fizemos, inclusive, o Fórum Nacional, ele editou uma manifestação para o IBGE pedindo a liberação do índice de trabalho infantil nos anos de 2017, 2018 e 2019, 17 e 18, porque sem esses dados do IBGE, a gente não tem como ter um cenário do que nós temos realmente de trabalho infantil dentro da nossa realidade brasileira, né? Então, quer dizer, nós temos legislação, nós temos instrumentos institucionais para combater, mas nós ainda enfrentamos uma série de dificuldades para que essas instituições, esses equipamentos institucionais, eles realmente cumpram com a sua atribuição. Aí nós temos também o que a gente coloca como nosso maior inimigo nesse processo todo é a desigualdade social. À medida em que não adianta a gente ter a legislação mais perfeita, não adianta a gente ter os instrumentos institucionais mais aperfeiçoados, se a pobreza ela se agrava a cada vez mais. Assim, primeiro que nós estamos imersos numa sociedade que ela é capitalista, né? Claro que tem inúmeras sociedades capitalistas que são capitalistas, mas o índice de pobreza, de desemprego, de exclusão, ela não chega nos nossos níveis aqui, né? Se a gente for, por exemplo, fazer uma comparação hoje do número de mortes que o Brasil ele está vivenciando agora com a pandemia, isso aí é resultado de quê? De um poder público, de um Estado completamente descompromissado com os direitos da sociedade, né? Então, nós vivenciamos uma sociedade que ela é capitalista, que ela é uma sociedade excludente, é uma sociedade que ela visa exclusivamente o lucro. Nós estamos imersos nessa sociedade e, ao mesmo tempo, por várias razões, nós não temos uma sociedade organizada para que a gente possa fazer frente a todas essas desigualdades que estão aí, né? Então, o primeiro ponto que a gente não pode negligenciar ou deixar fora desse processo é a nossa baixa capacidade de cidadania, de cidadania no sentido da gente ter a capacidade de reivindicar pelos nossos direitos e fazer porque o Estado, em lugar nenhum, ele concede, a gente arranca dele o que é direito nosso. Então, para que a gente consiga fazer com que esse estatuto e qualquer outra legislação ela realmente dê certo, a gente tem que ter uma sociedade civil extremamente organizada, porque se a gente for esperar pelo Estado, a gente não vai alcançar absolutamente nada.
Então, sem que a gente tenha assim, a capacidade de reivindicar, de lutar, de fazer uma incidência dentro do legislativo, do próprio judiciário, do Ministério Público, do legislativo e do executivo, né, que é ele vai ter que cumprir com as legislações, mas o legislativo, para que a gente realmente tenha uma legislação que atenda à nossa necessidade, vai ser difícil a gente implementar qualquer legislação. Eu considero que uma das razões pelo qual o Estatuto hoje, muitas das vezes, por várias pessoas, ele é desacreditado, porque nós não tivemos a capacidade de popularizar o Estatuto, né? Então, tem gente que fala do Estatuto sem nunca ter lido o sumário dessa legislação. Não sabe nada. Mas aí são pessoas que estão na frente da televisão, ouvem aqueles noticiários que incentivam, muitos deles, inclusive financiados por determinados segmentos do campo empresarial, contam uma história completamente diferente da realidade, e aí as pessoas que têm acesso a esse meio de comunicação direto, que é a televisão, acabam se formando, ou melhor, se deformando com notícias, com informações que não estão compatíveis com a realidade. Então, isso aí é um dos grandes, uma das maiores desafios que a gente tem, sabe? É ter uma sociedade civil organizada, que ela tenha a capacidade de uma incidência maior dentro de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, fazer com que essa legislação ela seja cumprida dentro do que a sociedade ela pleiteou, e inclusive aperfeiçoando a legislação, porque a sociedade ela é dinâmica, ela tem legislação que ela precisa de um aperfeiçoamento. Mas o que a gente tem visto? A gente tem visto algumas alterações no Estatuto que eles acabam desconfigurando o que nós chamamos de doutrina da proteção integral, que a doutrina que ilumina o Estatuto. Então, quer dizer, por que isso acontece? Exatamente porque nós nos acomodamos diante de determinados desmontes dentro dessa legislação, e aí, automaticamente, a gente não consegue fazer com que ela realmente se concretize. É claro que da legislação para o mundo real tem uma distância muito grande. Por quê? Porque nós precisamos, não basta estar aqui dentro da legislação. A gente não é só eu garantir, positivar aquele meu direito, porque aqui, olha, está aqui, eu estou com esse direito assegurado, então daqui, se ele for descumprido, eu vou para o judiciário. Aí é complicado. O judiciário, claro, é papel dele, do judiciário, do Ministério Público, isso aí é papel deles, mas a gente sabe que dentro daquele processo do que a gente chama do processo do contraditório, tanto a sociedade que tem interesse com que aquele direito seja assegurado, mas também tem quem tem outros interesses, né? Acabam dentro do que a gente chama do espaço contraditório, dentro do campo jurídico, né? De repente, a justiça ela acaba o quê? Dando razão a quem não está trazendo um direito que a sociedade lutou para que crianças, adolescentes e as famílias dessas crianças serem atendidas. Assim, primeiro eu quero agradecer por ter me acionado, né, o professor Sardinha, em nome dele, né, do professor Sardinha. Eu quero fazer assim, os agradecimentos pela oportunidade de estar dividindo um pouco da minha vivência dentro desse campo, né? Tem muita gente aí que pode estar conversando com vocês a respeito disso. Eu
eu sempre, assim, eu tenho... Claro, eu estou há muito tempo no campo, na área da infância e juventude, mas a gente está o tempo todo aprendendo, né? Cada dia é um desafio que nos coloca para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso. Parabenizá-los, vocês e o professor Sardinha. O professor Sardinha, eu falei agora recentemente, o professor Sardinha ele está assim, há pouco tempo, se comparado com outras pessoas que inclusive são daqui da terra e outras que vieram para cá, ele está há pouco tempo aqui, mas ele tem sido assim, ele tem feito assim o diferencial ali a partir da universidade, porque fazer esse tipo de trabalho, isso realmente são atitudes novas ações novas que ele está adotando, e isso, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado muito grande para quem está se formando, né, em jornalismo. E o jornalismo, vocês sabem, quando eu falo que as pessoas elas são formadas pelas emissoras de televisão, pela grande mídia, né? É porque a gente tem uma grande mídia que ela tem outros interesses que não é o interesse de implementar uma legislação como essa. Mas quando a gente vê, por exemplo, um curso de jornalismo se propor a fazer esse tipo de trabalho, é porque vocês estão o quê? Estão procurando conhecer com as pessoas que estão dentro desse campo, né, que no caso aqui vocês estão falando exatamente do Estatuto, dos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, quer dizer, vocês estão se alimentando, né, além de outras fontes, de como esse processo, como essa legislação ela nasceu, como ela está sendo implementada, e isso é muito importante para o jornalismo, para que vocês sejam fiéis ao que, ao que, ao que a sociedade realmente ela quer, né? E quando eu digo a sociedade, é aquele lado da sociedade que quer mudança, é aquele lado da sociedade que quer uma sociedade emancipada. Não dá para a gente trabalhar com uma sociedade emancipada diante de uma sociedade que está, sabe, sendo explorada, que ela está sendo colocada em segundo plano, que não tem direito à voz e a voto, e várias situações que é o que nós estamos vivenciando hoje dentro da realidade brasileira. Então, quer dizer, um trabalho desse é um trabalho assim fundamental, e estamos assim à disposição.